Louvado seja o coração de Jesus, Deus abençoe. Bem-vinda, filhas, para mais uma meditação, para o nosso encontro, toda terça-feira, às 21 horas, para meditarmos sobre a vida de oração da Mãe Espiritual. Hoje vamos continuar o tema que nós iniciamos sobre a necessidade da piedade na vida de oração. Então vamos começar com uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, Mãe Santíssima e Imaculada, a vossa maternidade foi consagrada por Deus para ser via de salvação para a humanidade inteira. Dai-me a graça de unir-me à vossa santa maternidade, a fim de que, comungando das vossas intenções maternas, eu possa cumprir santamente a missão a mim confiada, pela misericórdia divina, de oferecer-me, por uma vida de oração e sacrifícios, como vítima do amor materno, para a santificação dos sacerdotes. Ó minha querida e boa Mãe, assisti-me, guiai-me e instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio de vossa luz. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com vosso Filho Homem Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, continuando então meditando sobre a necessidade desta virtude, deste dom da piedade. Então nós entendemos na última live que enquanto virtude anexa da virtude cardeal da justiça, a piedade vai nos levar a honrar nosso pai carnal, a nossa pátria, os nossos parentes. E enquanto dom do Divino Espírito Santo, nós vamos então honrar a Deus como Pai, tentando então fugir do temor meramente servil para um temor filial para com Deus. Desejosas então de não ofender a Deus, mas de nos unirmos a Ele pelo amor. Hoje, começando e pensando em 3 pontos muito importantes que nós falamos e também fundamentais para a vida de oração. Precisamos lembrar que o primeiro aspecto que a virtude da humildade, o dom da piedade, nos conduz é o abandonar o pecado mortal. Depois, a purificação dos nossos sentidos e depois amar mais a Deus e ao próximo. Então, pensando nisso, dá hoje para nós começarmos a meditar um pouco sobre a nobreza da virtude da piedade e a sua natureza. Qual a nobreza da piedade? A piedade, ela desperta e cultiva em nós, na nossa alma, uma vida mais elevada, um desejo sincero de união com Deus. Então, a piedade, na nossa alma, ela purifica, ela fecunda, nos levando, então, a desejarmos ardentemente nos unirmos a Deus. E isso é muito importante para a vida de oração, para essa entrega, esta oferta que nós somos chamados a fazer neste momento de encontro com Deus. Então, a piedade, ela purifica os nossos sentidos, como nós já vimos, ela ilumina o nosso espírito e ela fortifica a vontade. Então, muitas filhas estão nos perguntando: irmã, eu não consigo ser constante na oração, eu não consigo ter fidelidade na oração. Ou também, nós sempre nos deixamos nos levar por muitas atribulações e às vezes eu chego no final do dia e não consigo rezar com a mesma dedicação. Então precisamos pensar atos de piedade. Se nós nos
esforçamos um pouquinho mais na nossa vontade de nos colocarmos ali, como tantos santos nos ensinam, de joelhos, diante de uma imagem, por exemplo, muito bonita de Nossa Senhora, e rezamos ali um santo terço, num ato pleno de piedade, nós conseguiremos grandes méritos. Para quem rezamos, no nosso caso de mães espirituais pelos nossos filhos, e também méritos para a nossa vida espiritual. A nossa vontade precisa ser fortificada, e ela é fortificada por mortificações, e nada melhor do que por meio de atos de piedade, né, por atos de devoção, como nós também já meditamos um pouco. Então, a piedade, filhas, ela preenche o nosso coração de uma grande alegria de estarmos diante de Deus. Então, a piedade, ela inspira na nossa alma um chamado apostólico. E isso é muito belo de nós pensarmos diante deste chamado vocacional que Deus tem feito ao coração de tantas. Então, é natural que uma mãe tenha um coração piedoso, né? Um coração zeloso, um coração alegre em se doar, né? Tantas vezes nós temos escutado, e de modo especial aqui na terça-feira, nós escutamos da nossa filha Rimena um testemunho bonito em que ela disse deste sofrimento alegre, né? Desta dor alegre que ela sentiu quando Deus revelou ao coração dela o chamado a esta maternidade espiritual. E se nós olhamos para a Santíssima Virgem Maria, é bem isso que nós encontramos, né? A alegria e a dor, uma doce e alegre dor, né, da Santíssima Virgem sofrendo por nós, né, para a nossa salvação. Então, a piedade, ela tem como um fruto guiado pelo espírito de sabedoria. E também é próprio da mãe, aconselhar, ser sábia. Então, para isso, ela precisa ter também aí um coração piedoso, né? Principalmente diante das suas orações. Então, pensando nesta nobreza desta virtude, deste dom, nós podemos pensar então agora um pouco a natureza da piedade. O centro da natureza desta virtude, deste dom, está na vida interior de todo cristão, de todo católico. É natural desejarmos esses atos de piedade. E agora nós conseguimos compreender que é pelo próprio cultivar deste dom na nossa alma, nos elevando a algo nobre, a algo alto, né? A desejar de fato o céu. Então, a natureza da piedade nos leva às promessas da vida eterna. Então, ela está relacionada, filhas, a uma virtude teologal que é a esperança. E nesses tempos nós precisamos muito dessa virtude. Ter esperança em Deus, diante das atribulações, diante dos enganos, diante dos erros que muitas vezes têm se apresentado diante de nós. Ou diante de uma fraqueza, diante de um problema apresentado, por exemplo, por um filho, ou na nossa própria vida. Então, é a piedade que vai nos dar essa certeza, né? Essa esperança da vida eterna. Mas ela também nos dará promessas da vida terrena. Uma pessoa piedosa terá no seu coração a certeza da divina providência para todas as suas necessidades. Uma pessoa piedosa terá um abandono à vontade de Deus, à sua conformidade diante de todas as atribulações, né, doenças e enfermidades, tudo aquilo que possa vir a assaltar, né, a nossa vida, nos surpreende. Então, a natureza da piedade, ela serve para nos levar a uma vida de caridade. Aqui está outra virtude teologal, da qual nós buscamos crescer intensamente no amor, né? Na prática deste amor. Então, a piedade é que nos leva a uma vida de caridade
dedicada, menos egoísta. Então eu não vou pensar tanto em mim mesma, nos meus prazeres, né? Mas sim em me doar, em olhar para o outro, em desejar ouvir o que Deus quer falar, para onde Deus quer me conduzir. E também é a piedade que vai nos levar para uma vida menos egoísta, menos orgulhosa, menos vaidosa. Então esses vícios também, que muitas vezes somos tentados, da vaidade, do querer aparecer, do querer ser reconhecida, a piedade vai nos ajudando a combater todos esses males que podem então estar ali presentes nas nossas pequenas atitudes. E é também a piedade que transforma a nossa alma e vai nos moldando para uma verdadeira humildade. Então, a pessoa piedosa, logo ela já traz traços desta virtude tão cara ao coração de nosso Senhor, como ele mesmo disse a Beata Conchita. Ele mesmo se apresenta o Verbo como um humilde, pobre e obediente. Então, esta virtude da humildade vai nos levar, então, também a sermos mais generosos. Então, a piedade vai nos levando para essas outras virtudes. A virtude da humildade, a virtude da generosidade e também há atitudes mais santas, né? Atitudes onde nós vamos percebendo a todo momento o sobrenatural na nossa vida cotidiana. Isso também, hoje a gente vê o quanto é difícil, filhas. No dia a dia, nós conseguimos olhar aquilo e ter uma percepção que, de fato, aquilo é vontade de Deus e aquilo traz algo de sobrenatural. Hoje é levar a todo momento as nossas ações, as mais cotidianas, as mais corriqueiras, a um grande encontro com Deus, a uma união com Deus. Então, é a virtude da piedade que nos faz encontrar a Deus, vencendo toda a desordem das nossas paixões, as mais baixas. Então, quem vai nos impulsionar numa vida de virtude, filhas, é primeiro esta virtude da piedade. Então, nós já falamos em um momento do recolhimento ativo. Para eu começar esse recolhimento, que é um ato interior que me move ao exterior, ele passa também por um coração piedoso que me leva a atitudes piedosas. Então, onde eu vou me prostrar, vou me colocar de joelhos, vou recolher os meus sentidos, ou seja, meus olhos, né, toda a minha atenção, voltá-la então para essa busca de encontrar esse hóspede da minha alma, que é o próprio Cristo, né, a própria Trindade que habita em mim. Então, a virtude da piedade é que vai me conduzindo. Logo, ela me faz, então, vencer as desordens nas minhas paixões, né? Então, os egoísmos, a preguiça, né? A inconstância, o lutar ali entre a minha vontade e saber e ter a consciência de que preciso rezar, de que preciso me unir com Deus, de que preciso viver os sacramentos, né? De que preciso crescer na caridade, crescer no amor para com Deus e para com o próximo, como nós já vimos. Então, onde a piedade começa a refletir na nossa vida de oração, nos inspirando na oração desejos de união com Deus, vencendo as tentações. Então, esse é o primeiro aspecto que as senhoras podem se perguntar durante a oração das senhoras. A minha oração, eu consigo desejar me elevar a Deus, vencendo as tentações? Ou seja, quem ganha, né, no momento da minha oração? De fato, o desejo de me unir com Deus ou as tentações
que vão ali me assaltando no momento em que eu me decido, então, por me colocar em oração e buscar me encontrar com Deus. Como eu posso perceber isso, filhas? Quando nós nos colocamos para rezar, muitas coisas acontecem, né? Tantas vezes nós queremos pensar num monte de coisa, queremos resolver todos os problemas da casa, queremos pagar todas as contas, né? Queremos resolver os problemas dos filhos, queremos pensar mais do que de fato encontrar uma verdade, encontrar o Cristo. Então, se eu já consigo vencer essas tentações que vão aparecer, né? Porque é justamente para que nós desejemos cada vez mais nos unir com o nosso Senhor, eu já posso perceber, então, uma piedade, né, interior movendo-me, né, me levando, então, a me unir com Deus, a suportar essas tentações e vencê-las. O segundo aspecto que nós conseguimos perceber a piedade na nossa oração é pelos meios de devoção. Então, se eu já começo a trazer nas minhas devoções, por exemplo, nós viveremos agora a Quaresma de São Miguel, é uma devoção extremamente piedosa, né? Nós buscamos fazer junto com esta Quaresma um jejum, né? Nós nos prostramos diante de uma imagem de São Miguel Arcanjo, acendemos uma vela. Então ali já mostra todo um rito, né, onde nós nos colocamos em atos de piedade, né, a Deus por meio desta devoção a São Miguel Arcanjo. Outro meio que a piedade nos apresenta na oração, e também é muito importante percebermos, é a purificação do nosso coração. Então, nós sabemos como nós precisamos nos purificar dos nossos pecados. Precisamos ir ali, então, forjando a nossa alma nesta união com o nosso Senhor. Então, nós precisamos buscar vencer todos esses combates que nós temos interiormente. Nós precisamos ter ali um olhar voltado para aquilo que Deus de fato quer e pede para nós. Só que aqui tem um ponto importante. Nós devemos buscar isso, filhas, dentro do nosso dever de Estado, né? Nós vamos crescendo na perfeição moral, nós vamos crescendo na nossa própria influência e testemunho dentro da sociedade também. Então, no meu dever de Estado, eu não posso, uma mulher casada deve se rezar como uma mulher casada, dentro do seu seio familiar, né? Dentro ali dos cumprimentos dos seus afazeres, como esposa, mãe. A religiosa já tem um outro dever para com sua vida de oração, né? De entrega, de serviço para com Deus. Isso é muito importante porque isso irá refletir então ali na nossa própria perfeição moral. Esta mesma que nós falamos que precisa ser transformada, reformada diante deste primeiro passo para a nossa vida de oração, o que o Padre Rui Marinho vai chamar aí de um primeiro grau de oração. E depois, a piedade, ela vai então nos levar para alguns aspectos que nós vamos perceber desta ação da piedade na nossa vida. Parece que nós temos aqui uma pergunta, a nossa filha Paloma está dizendo: e quem é solteira? Como rezar? Então, filha, depende de quais são os seus deveres de Estado. O seu dever de Estado não compete só à família, ao matrimônio, mas ao seu trabalho, né, às suas responsabilidades diante da sociedade, o seu servir também a Deus, porque se você é leiga e está no mundo, mas você deve servir a Deus no mundo. Então, muitas pessoas participam de pastorais, participam de fraternidades
como a nossa, né? Servindo a Deus dentro de ordens terceiras, dentro da sua paróquia, com cursos como catequista. Então, dentro de todas essas obrigações, você deve, então, se organizar dentro de uma rotina, de uma disciplina para rezar. Qual é o ideal? Que se reze ao acordar. Todas as pessoas devem rezar. Devemos falar primeiramente com Deus. Devemos rezar pela manhã. Devemos ter uma pausa durante o dia que nos reforça, né? Nos fortalece, como diz Santa Teresa Benedita da Cruz, e antes de dormir. Esse é o mínimo. O que os santos vão dizer? Nós devemos ter esses momentos de oração pessoal. Se você dispõe de muito tempo, isso é excelente, né? Então, que você explore esse tempo. Então, tem aí a condições de também ir à Santa Missa diariamente, seria perfeito, seria muito frutuoso para a sua vida de oração, confissões frequentes e esses 3 momentos aí no mínimo de oração. Se você consegue se dedicar mais, o ideal seria aí umas 2 horas de oração diária pessoais, né? Fora o santo sacrifício da missa, se você vai à missa todos os dias. Tá bom? Então depende um pouco de como são as suas obrigações. Então, uma alma piedosa, filhos, ele vai ter então presente alguns aspectos na sua vida, que é a reta intenção nos seus sentimentos. Então, eu tenho claro aquilo, né? Não há nenhuma dissimulação naquilo que faço, né? Uma alma piedosa tem ali, então, claro a intenção de amar, glorificar e adorar a Deus e servir e amar ao próximo. Em tudo que ele faz, tudo que as senhoras puderem pensar. Segundo, a oferta de sacrifícios generosos. Então, o coração piedoso traz esse desejo sincero de se oferecer, também por esses 2 motivos, para honrar a Deus, glorificar a Deus, amar e servir ao próximo. Depois, uma alma piedosa, ela consegue trazer para si e tomar para si como responsabilidade trabalhos corajosos, né? Porque a força que a move é uma força do próprio Cristo. A força que move tantos santos, como nós vemos, né? Que tantas vezes nos encanta. Então, não tem medo de servir a Deus, porque é Deus que faz em nós. É o Espírito Santo que nos move. E para finalizarmos, esta alma piedosa tolera, então, os sofrimentos de forma paciente. Então, não se angustia, não se desespera, né, diante das tribulações. Também se dedica ao próximo de forma desinteressada, né, sem nenhum problema, sem questionar tantas vezes, né, a Deus. E também deseja de forma sincera ser santo. Isso é muito importante. Devemos ter esse desejo pela santidade, esse desejo pela perfeição, esse desejo de oração, esse desejo de me colocar ali diante de Deus. Então, não sei se nós temos mais alguma pergunta, se as senhoras gostariam de tirar alguma dúvida nessa meditação de hoje, que nós então quisemos trazer um pouco sobre esta nobreza, desta virtude, deste dom e também a natureza da piedade. E esses aspectos para a nossa vida de oração. Meditem sobre elas, filhas, ao longo desta semana. Aquelas também que quiserem colocar perguntas ao longo da semana, nós teremos uma grande alegria em responder. E eu queria fazer um pedido hoje especial àqueles que estão nos acompanhando
no nosso canal do YouTube. Por favor, ativem o sininho, dê o like, compartilhe, ajude o nosso canal, as nossas formações chegarem ao maior número de pessoas, né? Para que cada coração que se sinta aí desejosa, que sente esse chamado, possa descobrir de fato essa vocação e começar a vivê-la de forma intensa. Queria agradecer a presença especial aqui do Frei Evilásio, né, que está aí nos acompanhando, sua bênção, que o Senhor também possa aí nos dar a graça da vossa bênção, das vossas orações. Muito nos alegra de ver a presença do Senhor conosco. E também queremos agradecer, né, aos sacerdotes presentes, por meio aí do Frei Evilásio. Gratidão a todos e também a cada uma das senhoras que tem nos acompanhado aqui, né? Então lembrem sempre de compartilhar e de rezar também por nós. Então nos encontramos na próxima terça-feira, às 21 horas. Se não tem mais nenhuma pergunta, aí se já podemos encerrar. Então vamos fazer uma oração e nos encontramos na próxima terça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santa noite, Deus abençoe, filhas. Até terça.